Bom, pessoal, tá gravando, tá? Vamos voltar? E agora vamos falar um pouquinho da teoria de elementos finitos, tá? O que o elemento precisa ter, aproximação, como que ele funciona. Primeira coisa que é importante a gente conversar é sobre completude, e continuidade. Dois termos importantes pra gente, tá? Completude e continuidade. Isso aqui é uma teoria um pouquinho pesada. Continuidade. Bom, pessoal, vamos colocar alguns polinômios aqui, aproximadores, né? Vamos analisar eles de forma individual. Então, vou colocar um polinômio, tá? Em xy. Esse primeiro vai ser α1 mais α2x mais α3. Opa, esqueci do x. α2x mais o α3y. Vamos colocar também outro aqui, ó. Outro θ, que ele vai ser α1 mais α2x mais α3y². Tá? Ou seja, esse aqui não tem o termo linear de y, ele já vai direto para o quadrado. Vou colocar uma outra função para a gente comparar, que vai ser um α1 mesmo, α2x, α3y mais α4xy. E uma última função aqui, né? Que vai ser α1 mais α2x e mais α3y e α4xy². E aí a minha pergunta para vocês é: qual vai ser a aproximação de cada um deles? Né? Ó, esse é mais evidente, né? Vai ter uma aproximação linear em x e vai ter uma aproximação linear em y. Esse vai ter uma aproximação linear em x mais uma aproximação quadrática em y. Esse vai ser uma aproximação linear, né? Em x e y, em x e em y, e quando eu pegar x multiplicado por y, vai ter uma aproximação quadrática. Isso aqui é quadrático, né? X multiplicado por y, ele sai um termo quadrado. E esse último termo, ele tem até um termo em que o y é elevado à quarta, né? A aproximação dele, então, seria a quarta. Aí imagina que a gente fosse aplicar esses polinômios, né, lá em elementos finitos. Qual deles eu poderia utilizar, né? Bom, pessoal, é nisso que a gente precisa, tá, com base nesses polinômios, visualizar a aproximação que a gente consegue nos nossos elementos, tá? Esse elemento, apesar de ele ter um termo quadrado y, ele falta o termo linear. A aproximação dele no final, ele acaba sendo linear, ele não chega a ser quadrática. E na verdade está faltando o termo até para ser linear, que é o y, né? É o termo, sei lá, α3y, para depois ter um α4 y². Isso a gente chama de completude. A gente sabe quais termos, né, um polinômio precisa ter para ele ter aquela aproximação com base no triângulo de Pascal, que é assim, ó, o triângulo de Pascal. Tá? Primeiro é o constante, né, que é 1. Aí teria α1 mais α2x mais α3y. Aí a gente teria a nossa aproximação linear aqui, ó. Então esse aqui seria uma aproximação constante, né? Essa aqui seria a linear. Tem que ter todos esses termos. Tem que ter no mínimo, então, um termo com x e no mínimo um termo com y. Se eu pular aqui, né, ele está faltando esse termo de y ainda. Então ele não está completo. Ele não tem completude. Se for quadrático, além de todos esses termos, é além, adicional. Também tem que ter todos esses. Ele precisa ter o termo x², xy e y². Se ele tiver esses três termos aqui, né, e mais esse, ele ainda vai ter uma aproximação linear. Se ele tiver esses três termos e mais esse, também vai ser linear ainda. Para ele ter aproximação quadrática, ele tem que ter todos esses termos aqui.
Se ele ter todos esses termos aqui, ele vai ser quadrático. Tem uma aproximação quadrática para nós. É a mesma coisa linear, tá, pessoal? Para ter o linear, eu preciso ter todos esses termos. Se eu ter esse, ele não vai ter aproximação linear. Ele tem que ter, no mínimo, todos esses termos. Tá? Então, se eu tiver esse termo, é linear. Se eu tiver esse termo, é linear. Se eu tiver esse, é constante. Esse é constante. Tá? E uma aproximação cúbica, né? Seria assim, ó. X ao cubo. X quadrado y. X, y quadrado. E o y aqui ao cubo. Isso aqui é cúbico. Olha que legal. Cúbico. Tá? E aí, para ter, eu teria que ter todos esses termos para ter uma aproximação cúbica. No elemento triangular de 3 nós, eu tenho esses três termos. Né? No elemento triangular de 6 nós, o que eu teria? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui não é 3 vezes, né? Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O elemento quadrático, ele vai ter que ter 4 termos. 1, 2, 3. E aí, qual outro termo adicional ele vai ter? Vai ter esse ou vai ter esse, né? Ele não vai ter completude de qualquer jeito. Ele vai ter que ter 4 termos, que eu tenho 4 nós, mas ele ainda vai ser com aproximação linear, tá? E aí a gente tem que ver qual desses termos ele vai ter. Ó, aqui, então, esse aqui é o nosso triângulo de Pascal, tá? Isso aqui é o triângulo de Pascal 2D. Beleza, triângulo de Pascal 2D. Bom, então, pessoal, o triângulo vai ter esses três. E quando for o quadrático, elemento quadrilateral, o quarto termo adicional vai ser esse aqui. X multiplicado por Y. Né? E como eu comentei, né? Para ele ter completude, as expressões completas dele vão ser essas aqui, ó. Então vamos lá, ó. Vou escrever as expansões polinomiais completas, né? As expansões polinomiais completas, assim, ó, de ordem linear quadrática e cúbica são linear quadrática e cubicação. Então, bom, linear é fácil, né? É o que eu utilizei anteriormente, é esse aqui, direto, não tem muito o que falar. Ó. Então, a aproximação linear é essa aqui. Essa aqui é a linear. Direto, simples. A quadrática, ela vai ser a linear mais termos, né? Quadrática. Ela vai ter todos esses termos, a quadrática. Quadrática. Ela vai ter todos esses termos, mais o alfa 4 xy mais alfa 5 x quadrado mais alfa 6 y quadrado, tá? Mais alfa 6 x y quadrado, né? Pronto. Então ele tem que ter no mínimo, né, 6 nós aqui. O nosso elemento. E o cúbico, além de tudo isso, ele vai ter todos aqueles termos lá embaixo que a gente mostrou. Vai ser enorme essa equação, né? Além de todos esses termos, ele vai ter, ó, tudo que tá aqui embaixo, tá vendo? Alfa 6, né? Alfa 7, x cubo, mais alfa 8, x quadrado y, x quadrado y, mais alfa 9, x y quadrado, e mais alfa 10 y ao cubo. Ou seja, serão 10 termos para ter essa aproximação cúbica. É o mínimo de nós que a gente vai ter ali.
Com relação à continuidade, pessoal, isso é interessante. A continuidade, o elemento triangular ele já garante continuidade nas suas faces. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, continuidade. Continuidade. Quando a gente pega um elemento triangular, aquela formulação que eu mostrei para vocês, se eu pegar dois elementos, eu preciso garantir continuidade no campo de deslocamento ou no campo de carga hidráulica ao longo da face, tá? Então aqui eu vou ter uma variação, né, da sua carga hidráulica, tá vendo? E aqui eu vou ter outra variação da sua carga hidráulica, H1 e H2 para cada elemento, aproximação, né? Ela vai estar variando linearmente com o elemento e aqui também. Continuidade, o que eu digo nesse sentido, é o garantir que ele vai ser contínuo ao longo dessa face que eles compartilham esses dois elementos, né? Então, por exemplo, minha carga hidráulica, se eu tivesse nesse elemento 1, de forma, eu não vou colocar teoricamente, né, mas o elemento por si só triangular, ele já garante continuidade, tá? Então, nessa fase, vamos supor que a distribuição fosse assim, ó, distribuição de carga hidráulica, tá? Fosse assim, uma distribuição linear, né, com essa carinha aqui. E aí, no meu coleguinha do lado, ela também teria que ser, né? Se eu pegasse o meu coleguinha do lado, ele também teria que ter a mesma coisa. Opa. Esse é meu coleguinha do lado, né? É... Que é esse aqui, ó. Eu coloquei diferente também, né? Então, nesse elemento H2, mais ou menos assim, né? Ó, ele também teria que ter o mesmo campo. Eu não posso ter uma descontinuidade. Não posso, nessa região aqui, né, onde eles compartilham essa face, ter um campo aqui de carga hidráulica e um campo de carga hidráulica no outro elemento que seja assim, por exemplo, né? Sei lá, seja linear, mas seja diferente, tá vendo? Ó? Não pode, né? Ele tem que garantir continuidade nas faces entre elementos adjacentes da derivada principal, da derivada não, desculpa, da variável principal, que no caso é a carga hidráulica. Quer dizer o quê? Que a carga hidráulica ela tem que ser contínua entre elementos, inclusive nas suas faces, tá? Então ela precisa nessas faces garantir essa continuidade. Do gradiente pode ter descontinuidade, tá? O gradiente ele pode ter uma variação ao longo do elemento, mas ele pode ter descontinuidade ali na face. No caso da carga hidráulica ou dos deslocamentos, não, eles têm que ter continuidade aqui nessa face, tá? Pode ter uma variação diferente ao longo do elemento aqui, uma variação diferente desse elemento, mas nas faces eles têm que ter essa continuidade. O elemento triangular, ele garante isso nativamente, tá? O elemento quadrilateral de 4 nós, não, ele não garante. E aí a gente precisa fazer umas mudanças, tá, pessoal? Ele não vai direto, esse elemento. Então, aqui, ó, eu vou pegar o elemento quadrilateral de 4 nós, o tradicional mesmo, tá? Opa. Então, isso é continuidade, tá, pessoal? É garantir que na variável principal dependente, que no caso do problema hidráulico aqui é carga hidráulica, no caso depois que a gente vai ver é pressão, lá para os reservatórios. Para o problema mecânico vai ser deslocamento. Ele tem que garantir continuidade nas faces. E eu vou mostrar isso no programa, tá? Do Abacus, que tem continuidade. Quando a gente pega o elemento retangular de 4 nós, ele dá um leve problema. Ó. Vamos pegar o elemento retangular de 4 nós. Opa. Então tá bom. Temos aqui o nosso elemento retangular de 4 nós. Ó. Vou colocar ele bem grandão aqui, tá, pessoal? Eu vou pôr as funções de forma dele do lado. Então aqui tá o x e aqui tá y. E aqui tá o nosso elementão. Vou colocar ele. Os nós eu vou escrever eles aqui, né?
Dessa forma. E aqui eu tenho os nós locais, tá? Nó 1, 2, 3 e 4. Portanto, aqui vai ser a coordenada x1. x1, aqui vai ser a coordenada x2, aqui vai ser a coordenada x3 e aqui vai ser a coordenada x4, tá? Com a vírgula. E aqui eu também tenho y1, tenho y2, tenho y3 e tenho y4. Aqui é o y1, aqui é o y2 para esse nó, y3 e aqui é o y4. Então, beleza. Temos essas coordenadas para esses 4 nós. Se a gente fosse fazer de maneira muito similar ao que a gente tinha, né? Como que faria? Ó, e vou fazer mais ainda. Vou chamar isso aqui de 2 vezes A, que é a largura do meu retângulo aqui. 2 vezes A. E a altura eu vou chamar de 2 vezes B. Que vai ser 2 vezes o B, tá? Largura e altura. Vamos lá. Primeiro, então, vou fazer desenvolvimento. Vou mostrar para vocês. Ó, as funções de forma. Se eu fizesse o forma mais tradicional que a gente tinha feito, bem similar ao que a gente fez lá atrás para o elemento triangular. Como que ficaria, né? Ficaria assim, ó. O N1 do elemento quadrículo desse elemento, ele é assim, ó. Pessoal, esse aqui é muito fácil. Deduzir ele é igual deduzir para um D. Lembra, ó. X menos o x2. Eu vou mostrar para vocês lá. É como se eu estivesse mantendo um fixo e variando no outro só. x1 menos o x2. E aqui, ó, vai ser y menos y4. Vou até mostrar para vocês. Y1 menos y4. Desculpa. Pessoal, x1 menos x2. O que é x1 menos x2? Ó. Na verdade, x2 menos o x1 é 2 vezes A. x1 menos 2 vezes menos x2 é menos 2A. Então, isso aqui, ó, é menos 2 vezes o A. Y1 menos y4, ó, y1 menos y4 é menos 2b. Menos 2b. Vocês concordam comigo que base vezes altura é a área, né? Basicamente é a área isso aqui. Ó. A área do meu elemento é base vezes altura. 2 vezes A vezes 2 vezes B. Então aqui, pessoal, e como que eu achei isso aqui? Olha, forma bem similar que eu tinha feito lá atrás. Deixa eu ver. Nossa, aqui tem bastante espaço. Então vamos lá. Vou colocar meu triângulo, meu retângulo, desculpa, aqui, ó, no plano, para vocês entenderem melhor. E esse elemento eu vou repetir, tá? O elemento quadricular, eu só movimentei ele. Vou fazer ele 4 vezes, né? Uma. Aqui é o menor, né? Vamos colocar entre eles. 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá, vamos ver. Fica certinho, né? 1, 2. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom assim. Mais ou menos, tá? Mas... Então, esse é pro nó 1, pro N1. Tá? Esse aqui vai ser pro N1 que eu tô fazendo. Ó. Depois eu movimento os outros se precisar, tá, pessoal? Ó, pro N1, como que vai ser? Qual é a característica do N1, que é esse nó? Esse é o nó 1. Ele tem que ser unitário nele e tem que ser zero nos outros. Acabou. Simples assim. Tem que ser unitário nele e tem que ser tudo zero no resto. Ah, mas isso aqui não é isso, pessoal. Não é muito similar. Isso aqui, ó, essa expressão é muito similar àquela que eu obtive para um D. Veja bem. Se o x
for igual a 1, x for igual a x1 e o y for igual a y1, veja bem, x1 menos x2, eu divido por x1 menos x2 vai ser 1. y1 menos y4, y menos y4, se eu dividir vai ser 1. E é só eu substituir por qualquer outro, ó. Se eu substituir por x2, vai ser 0. Se eu substituir por y4, vai ser 0. Aí você fala, e o 3? Pessoal, o x3 é igual a x2. Né? Ó, o x3 é igual a x2. E o y3 é igual a y4. Então é a mesma coisa. Né? Então, consequentemente, isso aqui eu também posso escrever dessa forma aqui, ó. 1 dividido pela área, né? Mas isso eu já estou mostrando, né? Que essa expressão aqui, ela satisfaz as condições da função de forma N1. Ela é unitária do x1, no x igual a x1 e y igual a y1, e 0 quando x for igual a x2, x3 ou x4, ou y for igual a y1, y2, y3, y4. y1 ele vai ser unitário, né? Então vamos lá. Vai ser x menos o x2 multiplicado por y menos y4. Para os outros é a mesma coisa, ó. Eu vou deduzir aqui, vamos deduzir junto. N2. Antes de escrever, o que tem que ser N2? Ele tem que ser unitário, aqui, né? E tem que ser 0 para os outros. Vou colocar um pouquinho para cima assim, ó. E tem que ser tudo 0 nos outros. Tem que ser unitário aqui. E tem que ser 0 e tudo o resto lá atrás. Essa é a característica do N2, né? Deixa eu ver se eu melhoro isso aqui, que ficou ruim. Vou colocar assim, ó. Só um pouquinho, né? Não ficou bom também, não. Pronto. Deixa eu melhor. Tá? Então ele vai ser unitário aqui em 2 e vai ser 0 para todo mundo, tudo o resto. E aí como que eu faço, né? Então vamos lá. Opa. Ó, o x menos... se for igual a x2, ele tem que ser 0. Então vai ser x menos x1. Vai ser isso aqui, ó. X menos x1. E dividido por x1 menos x2 mesmo. Na verdade, eu posso até fazer assim, ó. X2 menos x1. Se for igual a x2, beleza. Se for igual a x1, ele vai ser 0. Em cima vai ser o 3. Na verdade, eu não vou tentar escrever tudo em termos de 1 e de 4, tá? Vou tentar arrancar o 3 aqui, ó que interessante. Aqui, porque o y4 e o y3 são iguais. Tá vendo, ó? O y3 e o y4 são iguais. E o x3 e o x2 são iguais. Então eu posso escrever tudo em termos de x2, x4 e y, na verdade, x1, y1, x2, y2, x4, y4. E eliminar o x3. Então vamos lá. Então o outro vai ser o y menos o y4. Vamos ver se é isso. Ó, y2 menos o y4. Por que y2 menos y4? O y2 é igual a y1, né? y2 é igual a y1. E y4 é igual a y3. Então, quando eu faço y2 menos y4, é igual a fazer y2 menos y3, né? É a mesma coisa aqui. Vamos ver se isso aqui ele bate o que eu quero. Se for igual a x1, vai ser 0. Se for igual a y4, vai ser 0. Se for igual a y2, né, x2 e y2, ele bate, né? Se for x2 e y2, ele bate. x2, y2. Na verdade, o y2 eu não preciso usar, né? Eu vou reduzir a quantidade, porque o y2 é igual a x1. Eu vou usar isso aqui, ó. Vou usar x1, y1, x2 e y4. Porque o x4 também não preciso, né, pessoal? x4 é x1. Eu vou usar 4 variáveis, x1, y1, x2 e y4, só. Com base nisso, esses 4, eu consigo tirar tudo o resto. Isso aqui é igual a área, né? Mas eu não vou fazer assim, né? É a mesma coisa. Na verdade, eu vou fazer sim e vou melhorar aqui, ó. Eu vou deixar algumas coisas salvas, né, a próxima vez. Pronto. Forma aqui. O resto deleta. Deleta, isso aqui deleta, isso aqui deleta.
X menos x1, y4 menos y. Aí, beleza. Bom, e pro y3? Aí ele fica aqui em cima. Esse é o 3. Vou fazer um pouquinho menor, né? Mas é unitário lá atrás. Não precisa assim, né? Tá, pronto. É unitário e aqui o resto é tudo zero, né? Dessa forma aqui. Ixi, não consigo. Bom, dessa forma eu consigo. E eu vou colocar ele um pouco mais pra baixo, tá? Aqui. Bom, como que ele fica então, né, pessoal? É o N4, N3. Vamos lá. Achar a nossa função de forma. N3. Vai ser X. Vamos ver. Bom, pessoal, X2 é igual a X1. Não, desculpa, o X2 ele é diferente de X1, mas ele é igual a X3, né? Teria que ser aqui X menos X1. Eu vou manter, né? Porque aqui vai ser igual a X2, mas X2 igual a X3 mesmo. Então isso aqui não muda. X2 menos X1. Mantém, né? O Y dele, olha, ele tá no mesmo que o Y, que o Y4, né? Ele tá igual a Y4. Então aqui eu faço Y1 também menos Y4. E aqui eu faço Y menos Y1. Né? Acho que eu vou até reverter isso aqui, ó. Deixa eu ver. Y1 menos. Não, Y é 4 menos Y1. Vamos ver se é isso. Vamos lá, pessoal. Se o X3, que é igual a X2, for colocado aqui, vai ser 1. Se o Y3 for colocado aqui, que é igual a Y4, vai ser 1 também. Então tá certo. Certo? Ó, lembrando. Tá? Só vou colocar aqui, ó. Recordando que X3 é exatamente igual a X2 e Y3 é igual a Y4. Tá? Mesma coisa, né? Aqui em cima, que o Y, eu usei o Y4 no lugar do Y2. Aqui, unitário. Beleza, pessoal. Então eu tenho essa função, né? Vou colocar 1 igual a 1 dividido pela área, multiplicado por x menos x1, multiplicado por y menos y1. Olha que interessante, né? Escrevi tudo em termos de x1 e y1 aqui. E no último, que fica lá atrás, que é aqui, ó. Como que fica, né? A gente é até cortado, porque ele fica escondido, né? Ele fica assim. E eu vou tirar esse cor daqui, vou pôr um pouquinho mais pra baixo, né? Pronto, agora eu consegui todos. E o último N4. Vamos pôr o N4 aqui pra gente. O N4, ele vai ser x menos, vamos ver. O x1 é igual ao x4. Né? X1 é igual a x4, então vai ser x menos x2. E o y4, ele é igual a y3. Então vai ser y menos y1. Vai ser assim. Deixa eu copiar isso aqui, porque depois eu posso mais facilmente, sem apagar nada, colocar para frente. Né? E tudo isso eu vou dividir por quê? Né? Para chegar na área, eu vou ter que x1 menos x2, que fica menos 2a, e aqui eu fico y1 menos y4. Deixa eu ver. Não, y4 menos y1, né? Deixa eu ver. y4 menos y1 é positivo. E x1 menos x2, daí fica negativo, né? Deixa eu ver. Daí fica negativo. Tem que ficar negativo esse aqui, né? Esse correto, acho que tá tudo certo, né? x2 menos x1. Aqui vai ficar negativo também, né? y1 menos y4. y1 menos y4 negativo. Tá bom, fica com essas funções de forma, tá bom? Legal, né, pessoal?
Só que eu falei, eles não são um retângulo arbitrário, tá? Eles não são quadriláteros arbitrários. Eles são elementos. Cadê, ó? Deixa eu ver o nome que eu coloquei neles. Retangular de 4 nós. Quer dizer que necessariamente essas duas faces têm que formar um ângulo de 90 graus. A face horizontal e a face vertical, elas precisam formar 90 graus, tá? Senão, ele não consegue descrever adequadamente. Por que eu quero dizer? Ele não garante continuidade. Se eu utilizar exatamente essa formulação aqui, tá? Ó, se eu usar exatamente aquela formulação que eu mostrei anteriormente para garantir continuidade de elementos quadrilaterais gerais, né? Por exemplo, vamos colocar aqui o XY e eu coloco dois elementos. Só que no lugar de eu colocar eles regulares, formando 90 graus, eu vou colocar eles inclinados, assim, ó. Esse é o elemento 1. Ele não tá distorcido, tá? É o formato original dele. Eu precisei fazer a malha assim. Aí eu precisei fazer a malha assim. Esse é o elemento 2, esse é o elemento 1. E eu falo assim, então beleza, então eu vou usar aquelas funções de forma, vou modelar, vou integrar. Como que fica? Se eu fizer daquele jeito, pessoal, quando eu aplicar e os elementos ficarem distorcidos, né? Eles ficam assim, ó. Se eu aplicar deslocamento, por exemplo, eu ver essa malha distorcida de alguma forma, ela não garante continuidade, ela ficaria assim, ó, por exemplo. Esse aqui, beleza, né? Sei lá, vou colocar uma coisa assim. Vou colocar assim, né? Vou colocar distorcido, mas distorcido do jeito que consigo ver mais fácil. Esse aqui não tem como. Ó. E o elemento do lado, ele vai estar assim, ó. Ó, não vai ter continuidade do deslocamento. Tá vendo? Sei lá, ele vai ficar com uma descontinuidade muito grande. Essa malha deformada, tá vendo, ó? Ele não garante continuidade. Aquela formulação que eu apresentei anteriormente por elemento retangular de 4 nós, se eu aplicar ele para elementos quadrilaterais gerais, tá? E tentar resolver, ele não vai garantir continuidade entre dois elementos aqui do deslocamento ou do gradiente hidráulico. Gradiente hidráulico não, da carga hidráulica. Ou seja, a derivada, a variável dependente principal, ela não vai ter continuidade nas faces. Ela vai ter descontinuidade. Isso não pode. Quer dizer que aquele elemento que eu mostrei, aquela formulação, ela só é válida, tá? Essa formulação só é válida quando realmente sua malha estiver dessa forma, formando 90 graus, né, entre esses elementos. Caso contrário, se você quiser realizar um elemento quadrilateral geral, você não pode usar essa formulação, você precisa usar outra formulação, pessoal. Ó, então, para o caso agora, e é o último elemento que eu vou abordar hoje, é o elemento quadrilateral de 4 nós. De 4 nós. O que acontece nele aqui, ó? Então, o que a gente precisa fazer para achar a formulação? A gente vai utilizar aquelas transformação do domínio físico para o domínio paramétrico, tá, pessoal? Na verdade, isso é interessante por dois motivos. É importante fazer isso. Primeiro, para você garantir que você possa utilizar um elemento quadrilateral geral, não precisa necessariamente ele formar ângulos de 90 graus, ou seja, ângulos retos entre as faces, né, do quadrilátero. Você pode usar um quadrilátero meio distorcido e, ao mesmo tempo, ele facilita a integração, né, por pontos de Gauss, porque necessariamente você precisa estar no domínio entre -1 e 1. Então, essa transformação do domínio físico a partir do domínio paramétrico, ela tem um motivo, tá? Então, o que a gente vai fazer, ó? Primeiro, a gente vai mapear o domínio, ó, mapear o domínio físico a partir do domínio paramétrico. A partir do domínio paramétrico. Paramétrico. E aí, como ficaria? Ó,
x, tá? Ou seja, as coordenadas x e y elas vão variar conforme o xi e o eta, que são duas letras gregas. Isso aqui não é n, isso aqui é xi, isso aqui é eta, tá? E eu vou utilizar, pessoal, as funções de formas, tá? Que não vão estar mais em x e y. Essas funções de forma, elas vão estar em xi e em eta escritas, tá? Mas são muito simples essas funções de forma. Ó, é para o elemento quadrilateral, de 4 nós. E aí, então, eu faço um mapeamento de um domínio para o outro. Esse é o domínio físico, x, y, e esse é o domínio paramétrico. Tá? Esse aqui, ó. Aqui vai estar os coordenadas x do meu elemento, né? Tá? E aqui é o y. Ó, global. Né? Aqui vai estar o x. Na verdade, esse x aqui, né? Seria no espaço do xi e do eta. Ó, então a mesma coisa. O xi e o eta globais, eu vou ter essa função de forma. Ó, essa função de forma aqui para esses elementos em y, né? Que eu vou estar variando. Ficaria mais ou menos assim, tá, pessoal? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá, o nosso elemento é quadrilateral. XY mesmo, né? XY. E o elemento ele tá com essa configuração. Ele não forma mais 90 graus, tá distorcido, ó. Essa é a configuração original do elemento. Opa. Beleza. É o nó 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Esse é o domínio físico. O domínio paramétrico, ele faz assim, ó. Ele vai fazer isso aqui ficar dessa forma. 1, 2, 3 e 4. E o meu, vou até colocar em outra cor, né? Ele vai ficar assim, ó. Ele vai passar bem no centro aqui. Vai passar bem no centro aqui. Aqui vai ser o eta e aqui vai ser o xi, né? E aqui vai ser o meu elemento, ó. Tá vendo? Ele tá. Aqui sim ele forma 90 graus, né? Ou seja, nesse caso aqui eu vou garantir que ele forme 90 graus. Né? No domínio paramétrico, ele forma 90 graus. E aí, consequentemente, eu posso usar as funções de forma similares àquelas anteriores, né? Para cada nó. Vai ficar assim, ó. Para cada nó, por um determinado nó I do meu elemento de 4 nós, de si em eta, ele vai ser como? Ele vai ser igual a 1/4. E aí até facilita que é 1/4, porque isso aqui, pessoal, ó, ele vai de -1 até 1. Aqui também, tá? Essa coordenada aqui, ó, é -1. E essa coordenada aqui é mais 1. Por isso que fica fácil a integração também por pontos de Gauss, porque precisa necessariamente a integração pela quadratura gaussiana, que os limites da minha integração sejam entre -1 e 1, tá? E fica o seguinte, ó, eu tenho meu 1 mais o xi do meu nó multiplicado por xi. Isso aqui vai ser -1 ou 1, não vai ter outro valor. Multiplicado por 1 mais eta i multiplicado por eta. Então vamos lá, só para mostrar e exemplificar. Vamos supor que é o nó 1. O nó 1 tem coordenada -1 e -1. Então aqui vai ser -1 multiplicado por isso aqui, né? Beleza? Isso aqui vai ficar -1 multiplicado por isso aqui. Vai ficar então 1 menos o xi. Variando ao longo dele, né? Vai ficar 1 menos o xi. Aliás, vai ficar assim, ó. Só para mostrar o que eu quero, né? Exemplo. Porque eu falando assim fica esquisito. Deixa eu mostrar um exemplo. Para i igual a 1. Então, pro N1 do 4 aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar 1/4, né? 1 menos xi multiplicado por 1 mais
Deixa eu ver, peraí. O eta é menos 1, né? Menos eta. Beleza. Aí vamos ver. Se eu colocar também o menos 1 aqui direto, ele tem que ser igual a, igual a 1. Então, se eu colocar menos 1 aqui e menos 1 aqui, tá? Ele tem que ser igual a 1. E vai ser, né? Porque, ó, menos 1 vai ser mais 2. Menos 1 vai ser mais 2. Ó, então aqui, ó. Para que se igual a menos 1 e eta igual a menos 1, o N1 desse elemento vai ser quanto? Vai ser 1 menos menos 1 vai ser 2. 1 menos menos 1 vai ser 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4 vai ser 1. Se eu colocar o xi de 3, eu colocar, deixa eu ver, o 2, vai. Para o xi 2, que é 1, e o eta menos 1, isso vai ser 0, né? Tem que ser 0. E eu vou mostrar que é 0. Ó, o xi vai ser 1. 1 menos 1, 0. Tudo que é multiplicado por 0 vai ser 0. Pronto, acabou. Entendeu? Então isso aqui satisfaz, tá? Já mostrei com exemplo, inclusive, né? Que ele satisfaz a nossa condição, que ele vai ter que ser unitário no nó correspondente, e nos outros ele vai ter que ser 0. Tá? E é interessante que isso aqui está sendo aplicado, pessoal, essa função de forma, não na minha resposta, mas sim para as coordenadas. Mas é interessante, porque a gente vai usar um negócio chamado elemento isoparamétrico. Tá? O elemento iso, olha o nome, iso, né? Paramétrico, eu utilizo a mesma função que eu utilizei aqui para mapear do meu domínio paramétrico para o meu domínio físico, para eu também mapear a minha solução. Ou seja, o meu H, aqui, ó, ele vai ser mapeado da seguinte forma. O H de um determinado elemento, do xi e eta, né? Ele vai ser dado por essas funções de forma. Podia usar funções de formas diferentes, tá, pessoal? Aí seriam elementos subparamétricos e hiperparamétricos. No caso, eu vou usar exatamente a mesma, eu vou usar, então, elementos isoparamétricos. Geralmente, os programas tradicionais de lentes finitas usam esse tipo de formulação, tá? Estou dizendo a que eles usam. Não estou inventando nada diferente do que eu quero dizer. E aqui vai ser o elemento, né? Os nós que eu vou encontrar, tá? Mas eu uso a mesma função de forma. Tanto, né, para aproximar a minha solução-resposta, minha solução da carga hidráulica, quanto que eu faço para aproximar a minha geometria. Beleza? Então, ó, só como observação para os elementos isoparamétricos, né? Então, a minha função de forma é a mesma. Vou escrever aqui, ó, uma observação importante. Quando as mesmas funções de forma, utilizadas no mapeamento, utilizadas no mapeamento, também são empregadas para aproximar a solução, que é o que a gente geralmente encontra nos programas de elementos finitos, né? O elemento é denominado isoparamétrico. É denominado isoparamétrico. Ai, ai. Tá bom? E aí, pessoal, tá terminando, tá? Tá bem no finalzinho aqui. Como que a gente faz, né, pra gente passar de um pro outro? Então, beleza. A gente agora vai ter que achar. Olha aqui, ó. O que a gente vai ter que achar? Uma matriz B, né? Matriz B aqui, ó. Que ela vai ser o quê?
Na verdade, matriz B, não vou colocar assim, não. Vou colocar matriz B, não. Vou colocar o gradiente, né, de H. Aqui, ó. O gradiente de H. O gradiente de H, ele vai ser dado pela gradiente da matriz da função de forma, que vai ser a matriz B, multiplicado aqui né, pela minha solução nodal, pelo meu vetor de carga hidráulica nodal. Isso é vetor de carga hidráulica nodal chamado, tá? Como que esse BP funciona, né? Essa matriz B de derivadas, ela vai ser a matriz B de derivadas do seguinte: agora eu vou ter uma derivada na minha função de forma 1. Esses elementos são todos iguais, né? Com relação a x. Tá? Tem 2, o 3, o 4, tem todo mundo, né? Rapidinho, ó. O 1, vai ter o 2, vai ter o 3 e vai ter o 4. Tá? A diferença aqui vai ser o nó. Aqui é o nó 1, aqui vai ser o nó 2, aqui vai ser o nó 3. Não, aqui vai ser o nó 1, aqui vai ser o nó 2, aqui vai ser o nó 3, aqui vai ser o nó 4. E embaixo vai ser as derivadas com relação a y. Certo? Então vamos lá. Aqui as derivadas com relação a y. Aqui é com relação a y. Perfeito. Bom que aqui agiliza, né? O computador tem Ctrl+C, Ctrl+V. E aí, pessoal, eu vou dividir aqui porque eu vou precisar usar mais espaço e não quero começar outra lousa. Pela regra da cadeia, ó. O que a gente tem pela regra da cadeia? A gente tem o seguinte. Vamos pegar... Para achar isso aqui, a gente tem que a derivada de n... Qualquer n, né? Colocar n e i, para não precisar ficar escrevendo tudo. Com relação a psi, ele vai ser o seguinte, ó, a regra da cadeia. Vai ser a derivada desse função de forma no respectivo nó, no determinado nó, com relação a x, né? Multiplicado pela derivada de x com relação a xi. Mais, né? Porque n não é função só de x, é função de y também. Então, derivada do função de forma, tá, para um dado nó com relação a y multiplicado pela derivada de y com relação a xi. O mesmo vale se eu fizer a poetar, né? Isso aqui é para o elemento, ó, 4q. Né? Ou seja, 4 laterais de 4 nós. A gente expande isso depois também, tá, pessoal? Para os outros elementos. Isso aqui vai ser válido também depois lá. Para quê? Só que aqui a gente vai ser a derivada com relação a etá. A única diferença aqui vai ser a derivada com relação a etá. Ó que beleza. A gente pode escrever isso aqui, pessoal, na forma matricial. Isso aqui eu vou escrever na forma matricial, tá? Então, essas relações, tá? Ó, vou até colocar aqui do lado. Ó que interessante. Vocês não falaram que eu tô mentindo, eu vou fazer assim. Por direto. E só vou mudar os termos mesmo, ó. Vou pagar algumas coisas, né? Algumas coisas aqui. E vou dizer que, então, esses dois termos, né? Ó, eles são iguais. Ixi. Vou deixar isso aqui para baixo para me ajudar. E agora eu vou colocando os termos ali. Né? Para fazer uma matriz. Vamos lá. Qual que aparece nos dois? Ó, esse aparece nos dois, né? Deixa eu ver qual que aparece nos dois. Esse aqui. O x e o y aparecem nos dois, então eu isolo. Tá? Vai ter uma matriz x. O que vai ter matriz vai ser de x, derivado disso aqui, isso do lado aqui, isso aqui, isso aqui. Tá. Então a minha matriz vai ser assim, ó. Minha matriz vai ser desses termos que eu vou pegar aqui. Vai ser derivada de x com relação a xi. Vai ser a derivada de y com relação a xi. Que a gente tem como fazer, né?
derivada de x com relação a eta, e depois a derivada de y com relação a eta. E do outro lado, isso aqui tudo vai estar multiplicado, do outro lado não, né? E toda essa matriz, ela vai estar multiplicado por esses dois termos, né? Quer ver? Epa. Esse aqui também, né? Esse aqui também. Esse aqui também. Então eu pego, deixa eu ver, esse aqui, né? Vou pôr pra cá e vou pegar também esse termo, só que vai ser em relação a y, né? Embaixo. Que é y. Pronto. Aí, ó. Em relação a y, eu tenho essa relação. Essa aqui também é chamada de jacobiana. Essa aqui é o J, tá? Ó, J do meu elemento. É a matriz jacobiana. Uma das matrizes jacobianas que a gente considera. Matriz jacobiana. Jacobiana. Coisa que eu só descobri agora. Bom, pessoal, ó, aqui é do 4Q, né? Então estamos com essas expressões aqui, beleza, tá legal, né? E aí, o que eu quero, pessoal, na verdade, como vocês percebem aqui, ó, por esse BP, eu quero, na verdade, a derivada da função de forma com relação a x e a y, né? Eu não quero com relação ao que se eta. Então eu preciso achar a inversa disso aqui, tá? Então, na verdade, eu preciso achar o oposto. Eu preciso achar a inversa, tá? Isso aqui, ó, esses termos eu vou chamar de matriz, né, das derivadas com relação a xi, né? Ou seja, o universo dos xis das funções de forma n. E esse termo aqui, ó, eu vou chamar que é o gradiente, né, das derivadas de x com relação a n, 4Q. Portanto, o que eu quero, na verdade, é isso aqui, ó, esses termos. Para cada nó, né, pessoal? Isso aqui vai ser para cada nó. Então, o que eu vou ter vai ser o gradiente de x, que é o que eu quero achar. E isso vai ser igual ao jacobiano, né, a invertida, né? Vou ter que inverter ele. Essa matriz é invertida, multiplicado por esse termo aqui, né? Que está no espaço paramétrico e não no físico. Tá? E é isso, pessoal. Essa jacobiana, eu também tenho que determinar ela, pessoal, lá para os meus nós, tá? Eu tenho que aplicar lá para os meus nós, que nem eu mostrei aqui atrás, ó. Cadê? Tá aqui. Tá vendo? Isso aqui também precisa ser aplicado nos nós, tá? E aí, na verdade, cadê a jacobiana? Olha que interessante. Aliás, eu falei errado, né? Falei errado. Os x e o y, eles são funções de forma, tá? Não é a jacobiana, não. As minhas funções x e y, elas dependem de xi e de eta, aqui, né? Segundo, é essas funções de forma que eu tenho para cada nó. E esse x e y eu tenho. Eu tenho esses x e y, tá? No espaço físico ali eu tenho eles. É o x1, x2, do elemento mesmo. O físico aqui, ó. Esses são os elementos aqui, nesses nós. Tá? Quando eu acho eles aqui, eu acho eles também descritos. Quando eu colocar esses aqui mesmo, né? Desses valores, eu vou estar transferindo para um x e um y que vai sair em termos de xi e de eta, né? Vai estar menos 1 e tal, beleza? Então, pessoal, com base na jacobiana e nesses x e y, eu consigo, aliás, com base nessas funções de forma, nas derivadas dela, eu consigo achar meu jacobiano. Então, eu preciso desses valores aqui, né? Dos x e y locais e das minhas derivadas. Cadê as derivadas? Cadê as derivadas? Essas derivadas aqui, tá? Porque essas derivadas eu tenho. E são fáceis, né, pessoal?
Essas derivadas eu tenho e são muito fáceis. Eu quero achar essas, mas essas eu tenho, tá? Essas eu tenho. Então eu preciso achar esse jacobiano. Para achar esse jacobiano não é difícil também. O inverso é um pouco chato. O invertido não. O invertido é um pouco chato, mas o jacobiano em si não é difícil. Então vamos lá. Por que esse aqui não é difícil? Pessoal, essa função n, escrita em termos de xi e eta, a gente tem. É isso aqui, ó. E é muito fácil, né? Olha, pro n1, se eu fizer a derivada com relação a xi, vai ser o quê? Vai ser 1. Vai ser 1 quarto. Com relação a eta, vai ser menos 1 quarto, né? Se eu colocar eta, vai ser menos 1 quarto. Então vai ser sempre 1 quarto, menos 1 quarto, 1 quarto, menos 1 quarto, as derivadas com relação, né, do n com relação a xi com relação a eta. Essas derivadas são fáceis. É só pegar essas funções de forma e derivar. Direto. Então eu tenho elas. O jacobiano é o seguinte, ó. Eu vou mostrar como que acho o jacobiano. Como que acho o jacobiano? O jacobiano não é difícil também. Ó. O jacobiano, eu tenho ele com relação a essas derivadas que eu acabei de mostrar, né? E essas x e y locais, eu consigo achar meu jacobiano, porque eu tenho... Cadê aqui? Eu tenho essas derivadas, né? Tá vendo? Derivada de i com relação a xi, né? Derivada de i com relação a eta. E eu tenho também os meus x e y locais, né? Eu consigo, então... Ó, é o seguinte, porque assim como eu tô achando, né, pessoal, as nossas normais por esse jacobiano invertido, o que eu tô fazendo aqui agora, né? Eu tô pegando esses valores aqui, né, de todas as derivadas, e tô multiplicando por x, y, né, para achar o equivalente a esse jacobiano. Fica assim, ó. Opa. Tá no L3 já? Tá no L3. Vai ficar assim, ó, na verdade. O que eu preciso é isso aqui, ó. Tá? O 4Q multiplicado pelo meu x local e pelo meu y local. Pronto. Só isso. Isso aqui, né, vai ser uma derivada meio chata. Deixa eu colocar ela aqui para vocês. Eu vou copiar algumas coisas, né, para agilizar aqui o processo. Vai ser similar a essa, mas no lugar de x e y vai ser xi e eta. Aí, ó. Pronto. Aqui vai ser xi. Né? Vai ser o xi e aqui vai ser aqui vai ser o xi e aqui vai ser o eta. Ó. Xi, 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 xi. E aqui eta. Eta, eta, eta e eta. E aqui vai ser, opa, simplesmente os meus x. x1, x2, x3, x1, x2, x3 e x4. O meu elemento. E aqui vai ser os y1. Globais mesmo, né? Pronto, com isso eu consigo encontrar no meu elemento, tá? Fechou, pessoal, era isso. E outra coisa, geralmente quando a gente está fazendo os cálculos, a gente acha o determinante do J. Vocês vão ver isso no programa de elementos finitos, tá? Então isso é importante. Porque às vezes você está calculando e ele vai falar assim, a análise parou. Por que a análise parou? Porque o determinante, tá? O determinante do jacobiano deve ser positivo. Ele deve ser, não é que ele sugere. Se não for, ele para o programa. Deve ser positivo. O que isso quer dizer? Que às vezes a pessoa numerou errado, né? Se você numerar 1, 2, 3, assim, no sentido horário, por exemplo, ou tem um elemento assim, né? Ó. Imagina, esse é o elemento que tem 4 nós, né? Ó, 1, 2, 3, 4. O jacobiano, ele vai ser negativo. Ou 2, sei lá, às vezes faz isso aqui, ó. É um elemento quadrilateral, mas na verdade é um triângulo. Esses dois nós, o elemento 1 igual ao 2. Aí também vai ter problema. Entendeu? No jacobiano. Ele não vai ser positivo. Então ele sempre faz essa verificação
do determinante do não jacobiano, né? Ele sempre faz essa verificação do determinante do jacobiano ser igual ser maior do que zero. E tem que ser, tá, pessoal? Não é uma recomendação, não. Ou uma sugestão. Ele para o programa, tá? Para todo e qualquer elemento, né? Não precisa, não. É para todos os elementos, né? Para todo e qualquer elemento pertencente à nossa malha de elementos finitos, tá? Então é isso, pessoal. Eu acho que com isso a gente terminou essa teoria de elementos finitos. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Semana que vem eu faço um exercício. Semana que vem não, semana que vem vai ser prova, né? Aí eu vou deixar vocês estudarem na quarta. Eu vou lançar o trabalho hoje à tarde, tá? Não tive tempo ontem. E semana que vem, então, vocês têm um dia. Dúvidas, perguntas, questionamentos?